Em 2008, nos fóruns do site Newgrounds, um usuário com o nome Killer Jeff postou uma pequena história intitulada A História do Velho Jeff. A história dizia o seguinte: ele gosta do terror de histórias de fantasmas e filmes de matança. Esse homem é o que as pessoas chamam de bizarro. Ele é como um jogo da loira do banheiro, mas você deve fazê-lo dentro do closet, apagar as luzes e se sentar de pernas cruzadas, repetindo 3 vezes enquanto move a sua cabeça para frente e para trás. Ele está aqui comigo. Depois de dizer, feche seus olhos e chame por Jeff. Ele aparecerá colocando seu rosto. Para fazê-lo parar, você deve se manter no mesmo lugar e elogiá-lo. Não fazer isso resultará em uma viagem aterrorizante. A história por si só não empolgou muito os outros usuários, mas a foto que foi postada junto com ela, sim. Na foto, Jeff tinha a pele totalmente branca, olhos redondos com enormes orelhas pretas no contorno de seus olhos, e sem pálpebras. Seu nariz era inexistente, além de seu sorriso aterrorizante, com um sorriso esculpido com um corte nas extremidades de sua boca. Um tempo depois, Killer Jeff postou a origem da foto, porém com uma imagem menos modificada, com um sorriso mais normal e sem olhos fundos e escuros, mas mesmo assim ainda era aterrorizante. Killer Jeff disse que a sua aparência fantasmagórica e sua pele branca era resultado de um acidente com ácido. Ainda em 2008, um vídeo foi lançado contando a história de Jeff e introduziu um novo personagem, Leo, o irmão mais novo de Jeff. Segundo o vídeo, Jeff perdeu grande parte de seu rosto enquanto tentava botar um galão de ácido no banheiro para limpar a sua banheira. Porém, Jeff escorregou em um sabonete e acabou caindo na banheira junto do galão de ácido, causando o acidente. Claro que isso pode não ser uma imagem mais assustadora para um serial killer, mas alguns anos depois, uma nova história surgiu na internet, dando mais detalhes de quem poderia ser o tal assassino. Jeff e sua família haviam mudado para uma nova vizinhança, devido à promoção do trabalho de seu pai. No entanto, 3 valentões armados com facas ameaçaram atacar Jeff e Leo. Porém, Jeff acaba por derrotar todos e deixá-los com sérios hematomas. Quando policiais vão à sua casa, Leo assume toda a culpa pelo ocorrido, e ao ver seu irmão pagando pelo que ele fez, Jeff cai num estado de depressão grave. Mas tudo piora quando em uma festa de aniversário, os valentões acabam por aparecer e enfrentar Jeff novamente. Porém, novamente Jeff derrota todos e acaba por matá-los. Mas antes de matar o último valentão, o mesmo atira fogo em Jeff, que acaba ficando com o rosto e corpo todo deformado. A história de Jeff tem várias versões, e é difícil de fato saber qual é a sua verdadeira história. Porém, algum tempo depois das publicações, foi um usuário que descobriu que a assombrosa imagem de Jeff pode ter sido uma modificação da imagem de uma garota que teria cometido suicídio após sofrer bullying na internet. Esta é a imagem de uma das lendas mais famosas da internet. É o rosto de Jeff the Killer, na qual teve seu rosto queimado e matou sua família. Mas qual seria a origem desta imagem que aterrorizou por anos a internet? No site The Daily Dot, um usuário chamado Fernando Afonso relata sobre algumas das possíveis histórias que poderiam ter originado essa lenda de horror da internet, como a descoberta por membros da comunidade do 4chan. O primeiro conto de Jeff, o assassino, é provavelmente um estranho vídeo lançado em 2008, publicado por Cecil. Infelizmente, o vídeo não está mais no YouTube, pois a conta de Cecil foi cancelada. Naquela época, explodiu um meme incrivelmente popular, na qual criava reencarnações do assassino por meio de histórias
imagens modificadas por Photoshop, ainda mais aterrorizantes que o original, incluindo até mesmo videogames. Mas a pergunta é: onde é que essa foto primeiramente apareceu? Uma comunidade dedicada a lendas urbanas e ao sobrenatural queria descobrir, e apesar de haver um monte de teorias, uma delas parece ser bem mais plausível e arrepiante. O usuário Fernando Afonso deu uma pequena declaração sobre o assunto. No outono de 2008, uma menina chamada Kate Robinson supostamente postou uma foto granulada de si mesma, tomada ante um armário, no mural de fotos aleatórias do 4chan. Assim como se desenvolveu a história, a garota foi intimidada incansavelmente por seu peso e mais tarde, a garota cometeu suicídio. Atenção, 4chan. Ontem eu encontrei minha irmã no seu quarto, chorando muito. Eu lhe perguntei o porquê ela estava tão para baixo, e ela me disse que era por causa dela ser gorda. Eu fiquei furioso, exigindo que ela me contasse quem havia feito ela de boba. Ela me contou que havia postado uma foto em um site chamado 4chan.org. Ela continuou dizendo que esse site havia se divertido às suas custas e postado choops, que são alterações fotográficas com Photoshop, de sua imagem. Eu estou abismado. Dei uma boa olhada nesta foto, porque esta bela mulher, minha irmã, cometeu suicídio na noite passada. Então a história de uma das lendas mais famosas da internet seria assombrada pela imagem de uma pobre garota que acabou cometendo suicídio após sofrer bullying na internet. Isso é simplesmente assustador. Porém, essa não seria a única verdade. A imagem de Jeff pode ter sido baseada em Kate Robinson, porém, a sua história provavelmente foi inspirada em um assassino real. Segundo a Wikipédia, Jeffrey Lionel Dahmer, que nasceu em 21 de maio de 1960 e morreu em 28 de novembro de 1994, foi um serial killer americano. Jeffrey assassinou 17 homens e garotos entre os anos de 1978 e 1991, sendo a maioria dos assassinatos ocorridos entre os anos de 1989 e 1991. Seus crimes eram particularmente envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. Jeffrey nasceu em Wisconsin, no dia 21 de maio de 1960, às 3h34 da tarde. Ele é filho de Lionel e Joyce Dahmer. Sua família em breve se mudou para Bath, Ohio, onde ele estudou na Reverie High School. Lá, Jeffrey jogava tênis e tocava clarinete. Jeffrey dissecava animais mortos em sua adolescência e tinha até um cemitério particular nos fundos de sua casa. Ele era alcoólatra e solitário. Muitos de seus colegas o descreviam como estranho e bizarro por causa das suas constantes brincadeiras que ele cometia. Tudo parte de uma tentativa de Jeffrey se entrosar entre os colegas. Claro que tudo foi em vão. Aos 15 anos, seus poucos colegas perceberam que Jeffrey era alcoólatra. Em entrevista, a Phillips, no ano de sua morte, confirmou que seus desejos e fantasias assassinas começaram nessa época, não por causa do alcoolismo. Jeffrey bebia para poder esquecer o que pensava. Após se formar no ensino médio, ele foi abandonado por sua mãe em Bath, Ohio. Foi deixado então sem comida, sem dinheiro e com uma geladeira quebrada com apenas 18 anos. Ele estudou durante 3 meses na Universidade do Estado de Ohio, mas largou a universidade após 3 meses de bebedeiras. Foi então numa noite de junho de 1978 que Jeffrey cometeu seu primeiro assassinato. O pai de Jeffrey, então, o fez entrar no exército, lugar em que ele pôde aprender mais sobre a anatomia humana e se interessar ainda mais a fundo. Ele deveria servir por 6 anos, mas foi dispensado após 2 anos, devido ao seu alcoolismo. Quando o exército dispensou Jeffrey, em 1981, lhe deram uma passagem de avião para qualquer lugar no país.
Jeffrey revelou mais tarde à polícia que não conseguiria ver seu pai, então ele foi para Miami Beach, porque estava cansado do frio. Em 1982, Jeffrey mudou-se para a casa de sua avó, em Wisconsin, onde ele morou durante 6 anos. Em agosto deste mesmo ano, ele foi detido por expor a si mesmo numa feira estatal. Ele foi condenado a 1 ano de prisão. No entanto, ele só cumpriu 10 meses. No verão de 1988, a sua avó lhe pediu para que saísse de casa, devido às suas noitadas, estranha personalidade e maus cheiros provenientes do porão. Jeffrey se mudou para um apartamento em West Side. Em 25 de setembro de 1988, foi detido por molestar um rapaz de 13 anos. Ele foi novamente condenado a 1 ano de prisão, tendo mais uma vez cumprido 10 meses. Jeffrey convenceu o juiz que precisava de terapia e foi liberto. Pouco tempo depois, começou uma onda de crimes, matando quase que uma pessoa por semana, que só terminou em 1991. Nas primeiras horas da manhã do dia 30 de maio de 1991, Koniark, o irmão mais novo do rapaz que tinha molestado de 14 anos, foi encontrado na rua nu, sob influência de drogas e sangrando pelo ânus. Os relatórios sobre o estado do rapaz variaram. Jeffrey disse à polícia que Koniark era seu namorado e que eles tiveram um desentendimento enquanto bebiam. Contra os protestos do rapaz, a polícia o devolveu a Jeffrey. A polícia sentiu um odor estranho em Jeffrey, mas não investigou. Mais tarde, foram encontrados corpos atrás de seu quarto, entre eles o de Koniark. Jeffrey matou e desmembrou Koniark guardando seu crânio como lembrança. John Balcesark e Joseph Gabrich, que são os 2 policiais que devolveram Koniark a Jeffrey, foram despedidos, depois das suas ações terem sido bastante publicitadas. Os policiais faziam depoimentos homofóbicos e piadas sobre como tinham reunido os amantes. No verão de 1991, Jeffrey matava aproximadamente uma pessoa por semana. Suas vítimas foram Mark Thunder, em 30 de julho, Jeremiah, em 5 de julho, Oliver Lacey, em 12 de julho e Joseph Bandertorff, em 18 de julho. Em 22 de julho de 1991, Jeffrey atraiu Tracy Edwards para sua casa. Segundo a vítima, ele e Jeffrey lutaram para ele por algemas, mas Tracy conseguiu escapar e chamou a polícia, os conduzindo até o apartamento de Jeffrey. Quando percebeu que tinha sido apanhado, tornou-se violento, mas um policial o subjugou. Foram encontradas várias fotografias de vítimas assassinadas, despojos humanos incluindo cabeças e pênis, alguns deles guardados em frigoríficos. A história da detenção de Jeffrey e o inventário ao apartamento 213 ganhou grande notoriedade. Vários cadáveres foram encontrados em vasilhas de ácido, várias cabeças foram encontradas no seu frigorífico, e um altar de velas e crânios humanos foi descoberto no seu armário. Jeffrey foi acusado de praticar necrofilia, canibalismo e uma forma de tempanação para criar zumbis. Jeffrey Dahmer foi oficialmente acusado de 17 assassinatos, que mais tarde foram reduzidos a 15. As acusações eram tão pesadas que as autoridades nem o acusaram da tentativa de homicídio de Edwards. O julgamento começou em janeiro de 1992. Apesar de todas as provas apontarem para si, Jeffrey se declarou inocente e alegou insanidade. O tribunal considerou Jeffrey culpado por 15 homicídios e o condenou a 957 anos de prisão. Mais tarde, exprimiu remorsos e disse que desejou a sua própria morte. Jeffrey cumpriu a pena na prisão penal de Columbia, em Portage, Wisconsin, onde ele se tornou cristão. Esta conversão ocorreu graças ao material evangélico enviado pelo seu pai. Roy Ratfitt, um pastor local, concordou em batizá-lo.
Depois de assistir um culto na capela da prisão, um preso tentou cortar a garganta de Jeffrey com uma lâmina de navalha. Jeffrey teve apenas feridas superficiais. Em 28 de novembro de 1994, Jeffrey e Jensen Anderson, que é outro prisioneiro por assassinato, foram atacados de surpresa e espancados até a morte por Christopher Scriver, também preso, diagnosticado como um psicótico. Ele afirmava receber visões do além e que uma delas teria ordenado assassinar Jeffrey e Jesse. Jeffrey morreu a caminho do hospital devido a vários traumas na cabeça. Em 1994, Lionel Dahmer publicou um livro, A Father a Story, e doou o dinheiro para os familiares das vítimas. Lionel mora com a mulher Medina Country, em Ohio. Ambos afirmaram que continuam a amar Jeffrey, apesar de seus crimes. Jeff the Killer se tornou uma das lendas mais famosas da internet, e a sua origem nunca será totalmente certa, devido às suas diversas versões. E nunca saberemos se sua história é real ou não. E acreditar nela ou não depende apenas de vocês. Então, fiquem atentos, olhe nos armários, faça silêncio e vá dormir.